Pare. Não role a tela. O que Deus te mandou largar que você ainda está segurando pelo fio da memória? Aquela pessoa, aquele lugar, aquele plano. O Senhor me envia hoje para te dizer que a mão dele que tirou isso de você não é a mão do castigo, é a mão do oleiro que te separa para um vaso de honra. Ele disse: não toque nisso, meu filho, e nos próximos minutos eu vou te mostrar por que essa proibição divina não é o fim da sua história, mas o selo de proteção sobre o começo do seu verdadeiro destino. O que vai acontecer vai te chocar. Essa ordem de Deus, esse não toque, se instalou primeiro no seu corpo. Você sente uma inquietação nos ombros, um peso que não é cansaço físico. Às vezes, uma dor fantasma no peito, como se algo tivesse sido arrancado daí e o lugar ainda doesse. É o seu corpo registrando a ausência de algo que a sua alma já foi ordenada a abandonar. Um eco físico de uma separação espiritual que já foi decretada no céu e que a sua carne ainda está aprendendo a obedecer. Depois, a proibição desceu sobre as suas decisões. Você se pega paralisado, incapaz de avançar em novos planos, porque a sombra do plano antigo ainda paira sobre a mesa. A voz da lógica grita para você tentar de novo, forçar aquela porta, mandar aquela mensagem, mas uma força invisível segura a sua mão. É a mão de Deus, te impedindo de se ferir com os cacos de uma porta que Ele mesmo quebrou para o seu bem. E então, o não toque de Deus se manifestou na sua casa, na sua família. As pessoas ao seu redor não entendem por que você desistiu de algo que parecia tão certo, porque você se afastou de quem parecia te fazer bem. Elas te acusam de autossabotagem, de passividade. E você não tem como explicar, porque a ordem foi um sussurro no seu espírito, intransferível. É o isolamento temporário do nazireu, o incompreendido que guarda um voto que só ele e Deus conhecem. Ao final deste vídeo, pela unção do Espírito Santo, você vai entender por que portas que pareciam certas se fecharam na sua cara e por que isso foi um ato da mais profunda misericórdia de Deus. Você vai decodificar o não divino em sua vida, aprendendo a distinguir entre uma porta fechada e um caminho de espera consagrado. Você vai receber a chave para a sua câmara de consagração, entendendo o que está sendo forjado para você na dimensão espiritual enquanto você obedece no natural. Você vai identificar as migalhas envenenadas que o inimigo oferece para te tirar do caminho do banquete e receber autoridade para rejeitá-las sem culpa ou nostalgia. E, finalmente, você vai ser selado com a paz que vem da obediência, trocando a ansiedade do "e se" pela certeza do Deus disse. Você já sentiu que o não de Deus não chega apenas como uma porta fechada, mas como um roubo da sua própria história? Você já se perguntou se essa proibição divina que pesa sobre certas áreas da sua vida, aquele relacionamento, aquela carreira, aquele sonho, é um sinal de que você está sendo punido? E se essa dor da proibição for, na verdade, um sinal de que existe algo em você tão valioso, uma unção tão específica, que o céu precisa te colocar numa área de segurança máxima? Enquanto muitos tratam um caminho bloqueado como um fracasso pessoal, poucos percebem que as proibições mais severas de Deus não começam fora. Começam quando Ele coloca uma marca de consagração sobre a vida de alguém. Mas e se o motivo de você se sentir tão frustrado com esse não divino estiver justamente no fato de que você ainda não entendeu o sim gigantesco que Ele está protegendo? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui, todas as portas que se fecharam no último minuto, for a resposta para aquela pergunta que há anos ecoa na sua alma? Por que a obediência parece uma perda tão grande? E por que a inveja espiritual parece mirar exatamente naquilo que Deus me pediu para não tocar? Foi no meu próprio deserto de obediência, perguntando a Deus por que suas proibições doíam tanto, que Ele me conduziu a um entendimento que transformei em um manual de guerra. Esse entendimento deu origem ao livro digital O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Isso não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja compreender o propósito por trás das proibições divinas, fortalecer o espírito contra a tentação da nostalgia
e aprender orações específicas para blindar a sua mente, sua unção, seus caminhos e seu futuro contra as invejas e os ataques que tentam te fazer quebrar o seu voto de consagração. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muitos ignoram, mas que podem mudar a forma como você enfrenta a tentação de olhar para trás, a dor de ver outros pegando o que foi negado a você, e o peso de uma perseguição silenciosa que parece não ter fim. Não espere a próxima crise de identidade para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma porta fechada pelo homem é mais poderosa do que o destino que Deus está abrindo para você em secreto. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva. Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual as migalhas envenenadas do seu passado continuavam a ser oferecidas contra a santidade da sua vida. Essa proibição divina, esse não toque, não é uma parede de rejeição. Pense nela como uma cerca de proteção, um cordão de veludo que Deus coloca ao seu redor. Não é para te diminuir, mas para te distinguir. É Deus dizendo ao mundo espiritual: este aqui é meu, propriedade exclusiva. Não pode ser manuseado de qualquer jeito, não pode ser contaminado com o que já passou, porque o que eu tenho para ele é novo, é grande, é santo. Se essa palavra sobre a cerca de proteção já fez sentido no seu espírito, se você sentiu o Pai te explicando o porquê de tantas portas fechadas, leva o seu polegar no botão de gostei. Faça isso não por mim, mas para que esta mensagem encontre outros escolhidos que estão hoje se sentindo punidos por Deus, quando na verdade estão sendo protegidos por Ele. E sobre exatamente isso, sobre essa pesada porta de carvalho se fechando sem barulho, sobre essa mão invisível no seu peito te impedindo de voltar, sobre essa paisagem familiar que você só pode ver através de um vidro grosso, há um selo de entendimento que cabe exatamente dentro do período da última volta no deserto, essa hora de exaustão máxima que você está atravessando. Guarda essa palavra no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu destino. Fica aqui, porque eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, respire fundo. Eu preciso que você se desconecte do barulho ao seu redor por um instante. O inimigo, que eu chamo de o desviador de rotas, vai tentar te convencer de que tudo o que eu vou te dizer agora é apenas coincidência. Ele vai sussurrar que você está procurando significado onde não existe. Ignore essa voz. O Pai me envia para te entregar um mapa, um diagnóstico espiritual. Nos próximos instantes, eu vou te dar os 4 sinais irrefutáveis de que a proibição que você recebeu não foi uma punição, mas o primeiro degrau da sua promoção. O primeiro é o sinal do caminho que morre. Você reconhece isso? É quando você decide, na sua própria força, revisitar o que Deus mandou largar. Você tenta marcar aquele café, enviar aquele e-mail, forçar aquela reaproximação, e de repente,
O universo inteiro parece conspirar contra você. A internet cai, o aplicativo do banco dá erro, a pessoa desmarca em cima da hora, uma dor de cabeça súbita te impede de sair de casa. Não é azar. É a providência divina criando um engarrafamento no caminho da sua desobediência. É Deus te amando tanto que Ele sabota os seus planos de autossabotagem. O segundo é o sinal da interrupção divina. Preste atenção. É terça-feira, 11h30 da noite. A casa está em silêncio. A solidão aperta e a carência grita. Você pega o celular, abre o perfil daquela pessoa, daquele passado que Deus já enterrou. Seu dedo treme a 1 milímetro de curtir uma foto, de mandar uma mensagem que reabriria a ferida. E nesse exato segundo, a tela do seu celular se ilumina com uma chamada de vídeo da sua mãe, ou seu filho pequeno te chama do quarto porque teve um pesadelo. É um susto, um não, físico e imediato do céu. Uma interrupção que na hora te irrita, mas segundos depois, um alívio percorre a sua alma. Você foi salvo de si mesmo. E sobre esse celular na sua mão, às 11h30 da noite, com o dedo tremendo sobre a tela, que você reconheceu agora, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o sinal da paz inexplicável na perda. Logo depois que a porta se fechou, depois do choro e do choque inicial, algo estranho aconteceu. Uma paz que não faz o menor sentido lógico começou a se instalar no seu espírito. Sua mente analítica grita perda-se, fracasso, oportunidade perdida, mas o seu coração sussurra livramento. As pessoas ao redor esperam te ver de luto, amargurado, mas encontram em você uma calma sobrenatural. Essa paz é o testemunho do Espírito Santo dentro de você, confirmando que ele te salvou de um futuro que te destruiria, mesmo que o presente parecesse perfeito. E o quarto sinal, o mais poderoso de todos, o sinal do apetite espiritual aumentado. Desde que aquela porta se fechou, desde que Deus disse, não toque, sua fome por ele se tornou voraz. A oração que antes era uma rotina de 5 minutos, virou um clamor desesperado de joelhos no chão. A Bíblia que acumulava poeira na estante se tornou o seu pão diário. A perda do seu plano A terreno te forçou, pela primeira vez em anos, a se agarrar com unhas e dentes ao plano eterno de Deus. Que essa dependência, essa fome, é o solo mais fértil que existe para o milagre que está prestes a brotar. Se você se identificou com pelo menos 2 desses 4 sinais, saiba que não é aleatório. É uma sequência divina. É a assinatura de Deus sobre o processo da sua consagração. O desviador de rotas quer que você veja cada um desses eventos como fatos isolados, mas o Espírito Santo te mostra hoje que eles são os degraus de uma escada que está te levando para um novo nível de unção e autoridade. Você não está sendo rejeitado. Você está sendo preparado. Isso não é sobre força de vontade. É sobre reconhecimento. Reconhecer a mão do Pai te cercando, te protegendo, te separando. Se você reconheceu esses sinais na sua vida, se essa palavra é um espelho da sua jornada, eu quero que você pare tudo agora e declare isso no campo dos comentários. Digite 777. Não é só um número, é um código profético. É você dizendo, Pai, eu entendi, a proibição é proteção, o não é o caminho para o teu maior sim, eu recebo o mapa. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir o seu destino, preciso te dar o nome do que você carrega. Essa separação tem um nome. Em hebraico, existe uma palavra para essa consagração radical que te marca como propriedade exclusiva de Deus. A palavra é Nazar. E quando você entender o que significa ser um nazireu moderno, você nunca mais vai chorar por uma porta fechada. Você vai glorificar a Deus por ela. Eu preciso cobrir o espaço que existe entre ser escolhido e ser coberto, porque é nesse vão que o desviador de rotas opera. É no tempo entre a profecia e o cumprimento, entre o não toque e a revelação do porquê, que ele lança as sementes da nostalgia venenosa e te faz acreditar que a obediência é uma perda.
Mas eu estou aqui para te dizer, escolhido, que o selo dessa hora que você está atravessando foi visto. A sua obediência no escuro está gerando uma luz que você ainda não pode ver. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi com os meus próprios olhos escolhidos que, por não entenderem o valor da proibição, voltaram atrás e tocaram no que Deus havia selado. Eu vi a unção vazar, o brilho se apagar e o destino que era para ser um banquete se transformar em migalhas. Vi a alegria ser trocada por uma satisfação momentânea que custou anos de propósito. E em cada um desses casos, o erro não foi o desejo, mas a ignorância. Eles não sabiam o que você está aprendendo hoje. Eles não entendiam que a mão que proíbe é a mesma mão que protege. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome, porque a dor de uma porta de carvalho se fechando na sua cara é real. A paralisia de olhar para o futuro e só ver a sombra do passado é real. A solidão de estar em um voto que ninguém ao seu redor compreende é absolutamente real. Essas dores não são imaginação sua. São as dores de crescimento de um nazireu moderno, de alguém que está sendo separado para um nível de glória que exige um nível de renúncia incomum. Antes de eu nomear o escudo que vai blindar você dessa dor específica da incompreensão, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas veja o título que está lá. Apenas leia o nome da ferramenta que Deus preparou para essa exata estação da sua vida. Foi quando uma escolhida me escreveu, com palavras que pareciam ter saído da sua própria boca, descrevendo essa exaustão de ter que explicar uma obediência que nem ela mesma entendia, e eu me vi diante de Deus sem uma resposta pronta. Foi nesse momento que o Senhor colocou diante de mim este livro digital, O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Foi aí que eu entendi que a proteção não começa quando o ataque vem, mas quando a consagração é declarada. E eu sei que restam poucas cópias desse livro digital, mas o Pai me mandou dizer que uma delas tem o seu nome. Se você crê, clique agora, baixe o seu exemplar que está disponível no primeiro comentário fixado e volte aqui para escrever Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado. Porque o que está escrito em Números 6, versículo 8, não é um texto antigo. É um decreto sobre a sua vida hoje. Durante todos os dias do seu nazireado, será santo para o Senhor. Ser santo não é ser perfeito, é ser separado, é ter um status diferente, é ser intocável, não pela sua força, mas pelo selo do dono. O inimigo não te odeia pelo que você faz, ele te odeia pelo selo que você carrega. Este livro te ensina a orar a partir dessa identidade de separado, de propriedade exclusiva do céu. Você vai investir nisso menos do que você gasta em um lanche de aplicativo, que te satisfaz por 15 minutos, menos que a assinatura de um serviço de streaming que só te distrai do seu propósito. Você vai investir em blindar a sua unção, em proteger o seu destino pelos próximos 12 meses, um valor que se dissolve. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas e se não funcionar para mim? E se eu for o caso perdido que nem isso resolve? Essa voz que te diminui, que te coloca como a exceção da promessa, é a primeira que precisa ser silenciada pelas orações que estão dentro deste material. E é por isso que a decisão final não é sua. Eu tomo todo o risco. Você tem 7 dias para ler, absorver e praticar as orações contidas em O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Se ao final desses 7 dias a paz inexplicável não começar a tomar o lugar da ansiedade, se você não sentir uma nova autoridade para repreender a nostalgia venenosa, basta um único e-mail, sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. Devolvemos cada centavo. O risco está comigo, não com você. A única coisa que você pode perder é a oportunidade de se proteger. Marcos, um arquiteto de 42 anos de Recife, sentia que toda vez que um grande projeto estava prestes a fechar, algo inexplicável acontecia e o negócio ruía. Ele baixou o livro e entendeu que não era incompetência, era ataque. Ele começou a fazer as orações de blindagem de caminhos e, em menos de um mês, fechou o maior contrato da sua vida,
um que tinha sido perdido misteriosamente 6 meses antes. Juliana, uma advogada de 35 anos de Goiânia, terminou um noivado que todos diziam ser perfeito porque sentia uma angústia que não conseguia nomear. Ela foi julgada pela família e amigos. Ao ler o livro, ela identificou a inveja espiritual que vinha da pessoa mais improvável e entendeu que a angústia era um alerta do Espírito Santo. As orações de discernimento e quebra de jugo a fortaleceram, e hoje ela vive um propósito que o antigo relacionamento jamais permitiria. Carlos, um motorista de aplicativo de 50 anos de Porto Alegre, lutava contra a tentação de voltar para um vício antigo sempre que a vida financeira apertava. A proibição divina era clara, mas a pressão era enorme. Ele usou as orações do livro para selar sua mente e consagrar seu trabalho. Na mesma semana, um passageiro que ele transportou, tocado pela paz que sentiu no carro, lhe ofereceu um emprego fixo que mudou a história da sua família. Ele viu que a obediência não era o fim da provisão, era o começo. Com a mesma mão invisível no peito que você sente, ele se recusou a voltar. Com o mesmo vidro grosso e impenetrável que você enxerga, ele viu o passado se distanciar. Com a mesma porta de carvalho se fechando, ele ouviu o som do livramento. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te dizer algo sobre o funcionamento deste ministério. Como eu já te disse mais cedo, a palavra profética não pode ser vendida, mas ela custa tudo para ser entregue. O link de doação voluntária que você viu mais cedo, logo abaixo do livro digital no primeiro comentário fixado, ainda está lá. E a sua doação, de qualquer valor, faz exatamente o que o seu like, o seu comentário e a sua inscrição fazem. Ela mantém essa porta aberta. É um ato de fé, para que a próxima pessoa encontre essa mesma palavra que te encontrou. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe um segredo que nem Marcos, nem Juliana, nem Carlos descobriram de primeira. Existe uma camada de proteção que só é ativada quando você entende a palavra hebraica que dá nome a tudo isso que você está vivendo. É uma palavra que, uma vez entendida, se torna uma arma na sua boca, e o nome dela vai te chocar mais do que os 4 sinais. Agora, a hora da revelação chegou. O selo que faltava sobre a sua história, aquilo que vai dar nome à sua dor e propósito ao seu isolamento. Eu te pedi para respirar fundo antes, para se desconectar do barulho, porque o que o céu vai depositar no seu espírito agora é pesado, é denso, é eterno. O desviador de rotas vai lutar com unhas e dentes para que você não ouça isso. Mas ele já perdeu. Na língua sagrada, no hebraico, existe uma palavra para essa ordem de separação que você recebeu. A palavra é Nazar. Repita em voz baixa onde você estiver. Nazar. O mundo moderno e até mesmo muitos dentro da igreja traduziram Nazar como restrição, como proibição, como um não que limita. Mas esse é o engano do desviador de rotas. O verdadeiro significado de Nazar, NZR, é consagrar, separar, dedicar. É a raiz da palavra Nazireu, aquele que era separado para um propósito exclusivo de Deus. Quando Deus te diz, não toque, Ele não está te restringindo. Ele está te distinguindo. Ele está te colocando atrás de um cordão de veludo, como a obra de arte mais valiosa de um museu. A placa não diz, não toque porque esta peça não tem valor. A placa diz, não toque porque esta peça tem um valor inestimável e não pode ser contaminada ou manuseada por qualquer um. A sua vida, escolhido, é essa obra de arte. A proibição divina é o cordão de veludo que protege a sua unção. Você é o meu Nazireu. Você foi marcado antes da fundação do mundo para carregar uma glória que os teus dias passados não comportam. Você está sendo guardado na minha câmara de consagração, onde o fogo do meu espírito queima tudo o que não é eterno. Na história, nenhum personagem encarna o poder e o perigo do voto de Nazar como Sansão. Desde o ventre, ele foi declarado um Nazireu de Deus. As proibições que ele recebeu, não beber vinho, não se aproximar de cadáveres, não cortar o cabelo, não eram regras arbitrárias. Eram acerca de proteção,
a muralha de fogo ao redor da sua unção sobrenatural. O poder de Sansão não estava nos seus músculos, mas no seu estado de separação. A tragédia de Sansão não começa quando Dalila corta seu cabelo. Ela começa muito antes, a cada pequena vez que ele tocou no que era proibido. A cada vez que ele flertou com o limite, ele não perdeu a força imediatamente, mas ele fez um pequeno buraco na cerca da sua consagração. Ele erodiu a muralha que guardava o segredo da sua força. O cabelo foi apenas o último pedaço da cerca a cair, o sinal visível de uma consagração que já havia sido quebrada no coração. E é por isso que o não toque de Deus na sua vida é tão feroz, porque a sua unção é tão grande quanto a de Sansão, mas o seu propósito é maior. Você está sendo chamado para destruir as obras do inimigo na sua geração, e Deus não pode se dar ao luxo de te ver brincando na fronteira do território inimigo. Cada não de Deus é um ato de amor desesperado para proteger o dom que Ele colocou em você. Um dom que o inimigo inveja e quer neutralizar a qualquer custo, oferecendo migalhas envenenadas de um passado que Deus já julgou. Uma mulher, que hoje é uma intercessora poderosa em nosso ministério, me contou como quase caiu. Ela estava há meses obedecendo a um não toque de Deus sobre um ex-relacionamento que havia sido tóxico, mas que parecia irresistível. Em um dia de extrema solidão, ela recebeu uma mensagem dele, um convite para um café, só para conversar. Parecia inofensivo, sua carne gritava sim, mas em seu espírito ela ouviu a proibição: não toque. Com muita dor, ela recusou. Uma semana depois, ela descobriu por uma amiga em comum que o convite era uma armadilha. Ele havia planejado aquele encontro para humilhá-la publicamente por ter sido descartado. A obediência dolorosa a um não toque que ela não entendia a salvou de uma ferida que levaria anos para cicatrizar. O não de Deus foi o seu livramento. A história de Sansão e a história dessa mulher te mostram que a consagração, o seu nazar, não é um estado passivo. É um posto de combate. É uma função no reino. E esse selo sobre a sua vida te coloca em uma de 3 estações de batalha. 3 identidades. 3 postos de guarda. Escute com atenção, porque uma delas é o seu nome secreto, a sua função no exército do céu nesta terra, e reconhecê-la é o começo da sua vitória. O primeiro é o guardião do voto secreto. Você é aquele a quem Deus confiou algo precioso, mas te deu uma ordem. Guarde. Não abra. Não mostre a ninguém ainda. Pode ser uma promessa, uma unção para um ministério futuro, uma visão para um negócio, um chamado que ainda não faz sentido para o mundo exterior. Você sente o peso e o valor do que carrega, como se segurasse uma arca pesada e trancada, sem saber exatamente o que há dentro, mas sabendo que não pode soltá-la. O desviador de rotas se aproxima de você e sussurra: isso não é um tesouro, é uma cela. Você não é um guardião, é um prisioneiro. Abra. Dê só uma espiada. Por que Deus te daria algo para não usar? Ele quer que você confunda o tempo da guarda com o tempo do esquecimento. O segundo é o construtor de altares no exílio. Você foi plantado por Deus em um território espiritualmente seco. Pode ser um ambiente de trabalho hostil à sua fé, uma família que não te compreende, uma cidade onde você se sente um estrangeiro. Sua função não é fugir. Sua função é construir altares. Sua adoração constante, sua integridade silenciosa, seu louvor no meio da noite. Cada um desses atos é uma pedra no altar que você levanta em terra inimiga. Você sente o cheiro da terra seca e o vento frio do isolamento. O desviador de rotas te mostra os grandes ministérios, os palcos iluminados, e diz: veja, sua adoração é inútil. Ninguém vê. Deus não está aqui. Isso não é um altar. É só uma pilha de pedras no deserto. Ele quer que você despreze o seu posto e abandone o território que Deus te chamou para santificar com a sua presença. O terceiro é o herdeiro paciente. Você já recebeu a promessa. Você tem o título de propriedade celestial para uma bênção extraordinária, um casamento restaurado, um filho liberto,
uma provisão milagrosa. A terra é sua por decreto divino, mas quando você olha, ela ainda está ocupada por gigantes. Sua função não é a da conquista pela força, mas a da espera ativa. Você se prepara, você se santifica, você age em fé, como se a promessa já estivesse em suas mãos, mesmo que seus olhos vejam o contrário. Você sente a tensão de viver entre a promessa e a posse. O desviador de rotas se especializa em te tentar com o imediatismo. Ele te diz: Deus se esqueceu de você. Essa promessa era para outra pessoa. Olhe, seu primo já tem a casa dele. Por que não trocar essa sua terra prometida que nunca chega por este pequeno apartamento que está disponível agora? Ele quer que você troque o seu destino de rei por um prato de lentilhas. Agora, eu preciso que você cele a sua identidade. Qual desses três ressoou no seu espírito? Qual nome te fez parar e dizer: sou eu? O guardião do voto secreto, o construtor de altares no exílio ou o herdeiro paciente? Pare por um instante e comente agora o nome do seu posto de batalha. Não faça isso por mim, faça isso por você. Este não é um comentário para o algoritmo, é a sua assinatura no decreto da sua função no reino. É você tomando posse do seu lugar na muralha. E o guardião do voto secreto que você acabou de assumir, que é sem um escudo, se torna um prisioneiro da dúvida. O construtor de altares, sem a cobertura certa, vê seu fogo se apagar com o primeiro vento de zombaria. O herdeiro paciente, sem a blindagem correta, vende sua herança por um alívio temporário. É por isso que o entendimento que está no livro digital, o segredo das orações que blindam os escolhidos, não é genérico. Existem orações e chaves de entendimento lá dentro que são forjadas para cada um desses postos. Eu quero que dentro das próximas 72 horas você encontre a seção que fala sobre a sua identidade e aplique a primeira oração de blindagem. Você vai sentir uma autoridade e uma paz que não sentia há anos. O livro está te esperando no primeiro comentário fixado. Não é uma compra, é o recebimento do seu kit de sobrevivência para o posto que Deus te confiou. Mas entender o seu posto é só metade da guerra. A outra metade é conhecer a tática específica que o inimigo usa contra ele. Porque o desviador de rotas não ataca o guardião da mesma forma que ataca o herdeiro. Ele tem uma flecha envenenada, uma mentira específica, reservada para a sua função. E eu preciso te armar contra ela agora. Agora que você assumiu o seu posto, agora que você declarou a sua função na muralha, o desviador de rotas muda de estratégia. A guerra não é mais para te manter ignorante, mas para te fazer duvidar da sua própria identidade. Ele reserva 3 táticas, 3 ataques de precisão para o escolhido que acaba de entender a sua consagração. Ele sabe que se conseguir te desarmar agora, você voltará para o deserto da confusão por conta própria. A primeira tática é a de bomba de dúvida. Ela chega de madrugada no silêncio que sucede à revelação. Uma voz que soa exatamente como a sua própria lógica sussurra. E se você estiver inventando tudo isso? Guardião? Construtor? Herdeiro? Isso é coisa da sua cabeça para lidar com a frustração. Não existe não toque divino, existe só a sua incapacidade. Não é consagração, é coincidência. Ele usa a sua própria inteligência contra você, te afogando em um mar de racionalizações para baratear o encontro que você acabou de ter com Deus. Sua primeira arma contra isso é a declaração de ancoragem. Você vai pegar o seu caderno ou o bloco de notas do celular e escrever o versículo de Números 6, 8. Durante todos os dias do seu nazireado, será santo para o Senhor. Embaixo, você vai escrever o nome do seu posto: guardião, construtor ou herdeiro. E toda vez que a bomba de dúvida explodir na sua mente, você vai pegar o celular, colocar a mão sobre a tela onde escreveu e declarar em voz alta: eu sou santo para o Senhor. Eu sou um nazireu moderno. Minha separação é real. A ação física sela a convicção espiritual. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente no dia em que você decide separar 1 hora para orar sobre o seu chamado, uma crise urgente explode.
Um problema no trabalho que só você pode resolver. Uma briga familiar que exige sua intervenção, uma conta inesperada que bagunça seu orçamento. A urgência é fabricada pelo inimigo para te arrancar do lugar secreto, para te manter apagando incêndios e nunca construindo o seu altar. Ele quer que você viva reagindo e nunca agindo a partir da sua identidade em Deus. Sua arma contra isso é o discernimento de prioridade divina. Antes de sair correndo para resolver a urgência, você vai parar por 30 segundos, fechar os olhos e perguntar ao Espírito Santo: isso é uma distração ou uma direção? A paz que excede todo o entendimento te dirá o que é prioridade no céu. Muitas vezes, a resposta será: fique aqui comigo primeiro. E você descobrirá que ao priorizar a presença de Deus, Ele mesmo resolve a crise que o inimigo fabricou para te distrair, ou te dá a sabedoria para resolvê-la na metade do tempo. A terceira tática, a mais sutil e cruel, é o isolamento orquestrado. O desviador de rotas vai te bombardear com imagens de sucesso alheio. Ele vai encher seu feed com pessoas celebrando as bênçãos que a você foram negadas. Ele vai te fazer acreditar que todos estão avançando, casando, prosperando, enquanto você está parado, preso em um voto de obediência que ninguém entende. A mentira central é: você é o único. Você está sozinho nisso. Ele quer que a solidão do seu chamado se transforme em amargura e ressentimento contra o próprio Deus. E a sua arma contra isso é a consciência do exército invisível. Quando o sentimento de isolamento te assaltar, você vai declarar em voz alta: isso não é abandono, é calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você apenas foi promovido para uma frequência de operação onde a multidão não consegue mais te acompanhar. Existem milhares, como você, em seus próprios postos de batalha, travando a mesma guerra em silêncio. Vocês são um exército invisível de nazireus modernos, e a sua obediência solitária hoje é o que garante a vitória coletiva amanhã. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único, de que a sua dor é única e a sua guerra é solitária, é a assinatura do desviador de rotas. É a voz que você confunde com a sua. Mas essa voz perde toda a força quando você é coberto pelo entendimento correto. O livro digital de orações. O segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Tem um capítulo inteiro dedicado a desmascarar a tática do isolamento. Eu quero que você, nas próximas 72 horas, leia esse capítulo e ore a oração de conexão com o corpo de Cristo invisível. Você vai sentir fisicamente o peso da solidão sair dos seus ombros. Eu sei que parece apenas um livro, mas é um portal para a sua cobertura. Encontre-o no primeiro comentário fixado. Não deixe que a voz do isolamento te roube da comunhão que Deus já preparou para você. Mas eu te aviso, escolhido. No momento em que você começar a aplicar essas armas, a pressão vai aumentar antes de diminuir. O inimigo não desiste de um território valioso sem uma briga. Ele vai jogar tudo o que tem contra você, porque ele sabe que um nazireu que conhece sua identidade e suas armas é a maior ameaça para o seu reino de mentiras. Não se assuste. É o sinal de que você está no caminho certo. A resistência que você sente é a confirmação do valor da terra que você está prestes a possuir. E se essa palavra sobre as táticas do inimigo e as armas de Deus acendeu uma luz no seu espírito, se você entendeu que a sua luta tem nome, estratégia e um fim vitorioso, então eu te peço para fazer duas coisas. Primeiro, se inscreva neste canal se ainda não for inscrito. Segundo, salve este vídeo, crie uma playlist chamada Arsenal Espiritual e coloque este vídeo lá, porque você vai precisar revisitar essas armas. A guerra é diária e o inimigo conta com a sua amnésia. Ter esta mensagem à mão é manter sua espada afiada. Agora respire, feche os seus olhos, se for seguro fazê-lo. Eu quero que você se veja em um corredor longo e escuro. Atrás de você, todas as vozes da dúvida, da acusação e da distração que acabamos de nomear. À sua frente,
Apenas uma porta maciça de madeira sem maçaneta. Você sente o cansaço da batalha nos seus ombros, mas então uma mão cobre a sua. Não é uma mão humana. É uma mão cuja palma tem a cicatriz de um prego. E essa mão não tenta forçar a porta. Ela simplesmente toca a madeira e a porta se abre para dentro, em silêncio. Você entra, e o que está dentro não é um palácio, mas uma oficina, uma forja, a câmara de consagração. O ar é quente, denso, e cheira a metal aquecido e azeite derramado. Não há janelas para o mundo exterior. A única luz vem de uma fornalha acesa, e o único som é o de um martelo poderoso batendo ritmicamente em uma bigorna. E você vê que as roupas que você veste estão sujas, rasgadas, manchadas com a poeira do caminho que Deus te proibiu. E sem que ninguém te toque, essas vestes velhas simplesmente se desfazem, viram cinzas e caem aos seus pés. E de dentro da fornalha, o oleiro retira uma veste nova, branca, pesada, e a coloca sobre você. Nessa câmara, existe um único espelho de bronze polido, e a mão te conduz até ele. E quando você olha, o rosto que te encara não é o rosto do cansaço, mas o rosto da resolução. Na sua testa há um brilho sutil, uma marca de azeite que não escorre. É o selo do seu nazar. E pela primeira vez, você não sente a dor da proibição, mas o valor da sua consagração. Você entende que Deus não te trancou para fora de nada. Ele te trouxe para dentro, para o lugar secreto onde o seu verdadeiro destino está sendo forjado no fogo, longe dos olhos curiosos e das mãos contaminadas do mundo. E deste lugar de revelação, em nome de Jesus, eu declaro que você solta agora o peso da espera. Toda a ansiedade, toda a pergunta. Até quando, Senhor? Todo o esforço para tentar adivinhar o próximo passo de Deus. Você entrega o seu relógio nas mãos daquele que não habita no tempo. Você solta a necessidade de entender o processo e abraça a confiança no oleiro. A sua parte não é saber quando, é apenas permanecer na câmara. Em nome de Jesus, eu declaro que você solta agora a voz da autocobrança. Toda a culpa por ter desejado o que Deus proibiu, toda a vergonha por ter fraquejado, toda a condenação por não ter entendido antes. A proibição nunca foi um teste da sua perfeição, mas um convite à dependência dele. Você é perdoado por cada vez que olhou para trás. Receba a graça que te lava e te capacita a olhar apenas para a frente. Em nome de Jesus, eu declaro que você solta agora a vergonha da sua rota lenta, toda a comparação que o desviador de rotas usou para te atormentar, toda a dor de ver outros recebendo o que você ainda espera. Sua rota não é lenta, ela é profunda. Deus não está construindo em você um arranha-céu de vidro que sobe rápido e quebra fácil. Ele está assentando em você as fundações de uma fortaleza de pedra que leva tempo, que exige profundidade e que jamais será abalada. E agora, com o terreno limpo, com as vestes trocadas, com o selo ativado, a hora da sua função chegou. A unção que estava guardada agora é comissionada. O tempo de se esconder acabou. O tempo de operar começou. Pela autoridade que me foi dada no nome que está acima de todo nome, eu ativo agora o guardião do voto secreto em você. A unção para guardar o que é precioso, a fidelidade para proteger o que ainda não pode ser revelado, a força para resistir à tentação de abrir o tesouro antes da hora certa, desce sobre você agora. Pela unção do Espírito Santo, eu ativo agora o construtor de altares no exílio em você. A capacidade de gerar fogo no deserto, de exalar adoração em ambiente hostil, de ser um ponto de luz na escuridão mais densa, de santificar o território que o inimigo chamava de seu, é liberada sobre a sua vida agora. Pelo poder do sangue de Cristo, eu ativo agora o herdeiro paciente em você. A visão para enxergar a promessa além dos gigantes, a fé para agir como se já fosse, e a paciência santa para esperar o tempo de Deus, sem negociar a sua herança, se estabelece no seu espírito como uma âncora agora. E sobre a sua mente, eu declaro uma cobertura de paz. Todo pensamento de nostalgia venenosa, toda seta de dúvida sobre o seu chamado,
Toda comparação que o desviador de rotas lança para te diminuir, encontra agora uma muralha de fogo. Sua mente não é mais um campo de batalha, mas um jardim fechado, guardado pelo leão de Judá. A confusão cessa, a clareza se instala. Você não é o que você pensa. Você é quem Deus diz que você é. Sobre a sua casa, eu declaro uma cobertura de santidade. Todo vínculo de alma que te prendia a um passado que Deus já encerrou é cortado agora pela espada do Espírito. Toda influência de pessoas que não compreendem o seu voto de Nazar, toda palavra de desânimo lançada dentro das suas paredes, perde o poder agora. Sua casa se torna uma embaixada do céu, um lugar de refúgio e não de contaminação, onde apenas a voz do Pai tem autoridade. E sobre os seus caminhos, eu declaro uma cobertura de propósito divino. Toda trilha que te levaria para longe da sua câmara de consagração se seca e se torna intransitável. Toda porta que não foi aberta por Deus se tranca com ferrolhos celestiais. O GPS do céu assume o controle da sua jornada. Você pode não ver a estrada inteira, mas cada passo que você der a partir de hoje será em direção ao centro da vontade dele, protegido de desvios e atalhos mortais. Meu filho, minha filha, você chorou pela porta que eu fechei, sem entender que eu estava te salvando do que havia atrás dela. Você sentiu o meu não toque como rejeição, quando era o meu abraço de proteção mais apertado. Eu precisei te tirar do raso para te levar ao profundo, e no profundo não se anda, se mergulha. O silêncio que se instalou na sua vida não foi ausência, foi o som da minha obra. Foi o barulho da bigorna na sua câmara de consagração, o som do meu martelo quebrando o vaso velho para fazer um novo. Eu precisei te isolar, para que você aprendesse a distinguir a minha voz de todos os outros ruídos que te prometiam um alívio barato e uma alegria passageira. Eu te chamo pelo seu nome, guardião do voto secreto, construtor de altares no exílio, herdeiro paciente. Essa não é uma fantasia, é a sua identidade funcional no meu reino para esta estação. Eu te dei uma função que exige um nível de separação que poucos entendem, porque a glória que eu vou manifestar através de você precisa de um vaso que não rache. A promessa que eu te fiz não foi cancelada, ela foi apenas guardada. O que eu tirei da sua mão foi para te dar espaço para segurar o que eu tenho para a sua vida. O que morreu no seu passado era o adubo para o que vai nascer no seu futuro. A espera não é punição, é preparação. O seu Nazar não é uma perda, é o seu maior ativo. Então, descanse agora no meu cuidado. Entregue a mim a chave do quando e do como. A sua única tarefa é permanecer no lugar da sua consagração, obedecendo ao não toque, com a certeza de que cada proibição é um degrau para a sua promoção. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou te guardando. Eu quebro agora o poder da nostalgia venenosa que te faz romantizar o passado que Deus já enterrou. Eu quebro agora o ciclo de autossabotagem que te faz duvidar da sua própria consagração. Eu quebro agora o espírito de comparação que te cega para a beleza única do seu próprio processo. Você está comprometido. Seu coração, sua mente e seu espírito estão alinhados com o voto de Nazar que Deus selou sobre você. A hesitação acabou. A decisão foi tomada. Sua lealdade pertence ao rei que te separou. Você está comissionado. Você não é mais um observador da sua própria vida. Você recebeu uma função, um posto na muralha. A sua identidade não é mais o que você perdeu, mas o que você guarda, o que você constrói, o que você espera em fé. Você está enviado. A partir deste momento, você não anda mais como um órfão espiritual, mas como um embaixador do reino. Aonde quer que você vá, a unção do seu Nazar vai antes de você, abrindo os caminhos certos e fechando as portas erradas. Seu propósito agora tem um endereço. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Deixa o teu peito reconhecer o tamanho do que acabou de descer. Ele precisa do seu próprio minuto. O amém quer escapar. Prende ele no céu da boca. O céu vai te dar a deixa por mim. E enquanto você repousa nesse decreto, com as vestes novas que o Pai te deu na câmara de consagração, eu preciso que você pare por um instante
e olhe para esse comentário fixado. Eu sei que a sua alma está cheia, mas a sua mão precisa de uma ferramenta para os dias em que a emoção baixar e a guerra voltar a esquentar. O que você segura agora é o mapa para essa guerra. O segredo das orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro não é um amuleto. É o manual de operações para a identidade que você acabou de receber. É o que a sua mão precisa pegar agora para que a sua mente não se esqueça do que o seu espírito recebeu hoje. Você não precisa mais se preocupar com o barulho lá fora, nem com a paz que parece fugir. E eu sei que a decisão é difícil, mas o risco é todo meu. Você tem 7 dias. Se as orações deste livro não começarem a blindar sua mente da dúvida e seu coração da ansiedade, eu faço questão de devolver cada centavo. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque o depois, nesse contexto, é a forma como o desviador de rotas entra pela brecha da sua boa intenção. Essa voz que sussurra agora: minha consagração é entre mim e Deus, não preciso de um livro. Se eu obedecer, a bênção virá de graça, não preciso comprar proteção. Isso é só emoção do momento, amanhã essa sensação passa. Já gastei tanto tempo esperando, não vou gastar dinheiro agora. Parece desespero comprar um livro de oração. Vou mostrar que minha fé é forte sozinha. Essa voz não é sua. Ela soa como sua, usa o seu vocabulário, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar o terreno antes que o sol se ponha. Não dê a ele essa chance. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar a chave que abre a porta da câmara de consagração por dentro, para que você entenda o que fazer enquanto espera o tempo da manifestação. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está confundindo a proteção de Deus com rejeição, que está chorando por uma porta fechada sem saber que foi um livramento. Não como favor seu, é serventia. E o céu vê. Se você nem chegou perto do segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O que foi selado hoje no céu, nenhuma voz na terra pode invalidar.